Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. A nossa personalidade de hoje vem do mundo da academia, é um professor, um pesquisador, um historiador e foi pioneiro na questão negra, na discussão da negritude aqui em Alagoas. Eu me refiro ao professor Zezito Araújo. Zezito, um prazerzaço estar com você aqui olha, já ia dizendo no Alagoas Arte e Cultura, que é outro programa que eu faço, aqui no Personalidade, para a gente discutir um pouco, para que o alagoano conheça um pouco mais da tua vida que tem sido tão profícua para Alagoas, né? Tua vida que tem sido de lutas, de batalhas, também de muitas vitórias, de muitos ensinamentos. Conhecer um pouco, que o alagoano conheça um pouco mais de você. E vamos começar logo pelo comecinho mesmo, que como a gente começa todo personalidade aqui é procurando saber as memórias mais remotas que o nosso entrevistado tem. O menino Zezito é menino de Maceió ou menino de Engenho, menino do interior, como diz a história? Olha, Paulo Poeta, eu agradeço o convite de fazer parte, né, desse programa de personalidade, né? Eu não sou menino de engenho, porque menino de engenho se reporta aquele livro lá do Paraibano, né? Eu sou o menino da terra de Santa Zé Lins Cruz, do Rego, lá, né? O da Zé Lins do Rego. Zé Lins do Rego, né? O Paraibano, né? É, Eu confronto muito, inclusive a minha trajetória de ativista do movimento negro no confronto, inclusive, um pouco com aquele escrito. Eu sou menino de cabeça de porco. De onde? Cabeça isso. de O que é porco. o menino cabeça de porco? Eu sou menino de cabeça de porco porque eu nasci no povoado de Cabeça de Porco, que era uma comunidade quilombola lá de São Luís de Quitunde. Então, eu nasci lá no dia 6 de maio de 1952. Quer dizer, eu tenho ainda na minha memória, né, os muçambês lá à margem do rio, lá do rio Jutituba, né, as cobras que passeavam lá, que a gente chamava papa-ovo. Né? Então, a minha infância é deste local. Né? Então, evidentemente que lá tinha um engenho, né? Mas que eu não alcancei ela já moendo a cana, até que ia trazer mais sofrimento para mim. Porque se a cana para alguns adocica o sabor, para nós negros e negras sempre foi o sofrimento dos nossos ancestrais que vieram para produzir riqueza do continente africano aqui no Brasil. Mas tem outra coisa, Paulo. Você perguntou qual era a minha referência aqui em Alagoas, no Brasil. Mas eu tenho outras referências, que para mim elas são mais fundamentais, porque foram elas que deram a minha identidade. Isso, Então, isso. qual Mas eu estou me reportando mais ao menino, não é? Lá, como era, no Cabeça de Negro, como era ser menino lá? Né? Como em era cabeça de porco? cabeça de porco, né? A cabeça de negro é outra, eu acho que é no Maranhão, né? Como era ser menino? O menino jogava bola, o menino pescava, como é que era o menino Zezito? Como é que ele transitava? Quem era a mãe de Zezito, o pai de Zezito, aquele que dava o Ah, puxão de orelha? Quem eram essas pessoas que fez parte, digamos assim, da sua infância até a adolescência? Até quando você ficou lá no Cabeça de Porco? Até quando ah, você ficou em São Luís, então, em Luís de Quitunde, né? Então, o que eu queria saber, o que nós queremos saber é um pouco essa tua vida de começo, como era a a minha criança, infância. né? Que brincadeiras, Ah, como era os amigos, o grupo que estudou, essas coisas aí. Vá por aí. Depois a gente vai ah, levantando as outras coisas. olha, os meus pais, minha mãe é Gessina Miguel, né? O meu pai é Raul Vital de Araújo, os meus avós, por parte de pai, é,
tem o nome aliás, o nome da minha mãe, que era a mãe da minha mãe, né, que é a Mãe Aninha, a gente chamava ela de Mãe Aninha, que é a minha avó. O avô era Mário. Por lado do meu pai, né, a minha avó era a avó Santina. Né? Então, o nome do meu avô. Então, eu saí lá de São Luís de Quitune praticamente com 6 anos de idade, mas eu tenho muito presente, Paulo, a minha infância lá em Cabeça de... Quando eu falava a você a margem do rio Jitituba, né, onde eu presenciava o cheiro dos muçambês. Muçambê é uma flor, né, que tem a margem do rio, que tinha as cobras. Eu ouvia quando elas iam tomar água lá. Mas eu lembro muito bem, na minha infância, que a margem do rio, você tinha os lugares onde lavava-se o cavalo, as mulheres tomavam banho, os homens tomavam banho. E lá no começo, onde as mulheres lavavam os pratos e as louças, onde a gente levava o prato de casa para arear as louças. Né? E até que era areia que a gente passava para tirar, que dava o nome de arear as louças. Né? Então, você não tinha pia, não tinha nada. Inclusive, a casa onde eu nasci tinha a casa e tinha a casa do gerente. Então, eu nasci entre essas duas casas. Né? Inclusive, vai fazer uns 6 ou 7 anos que eu fui lá. Essa casa ainda está de pé. Pena que eu não consegui enviar essa fotografia para você, porque está lá essa casa. Fui lá com o meu irmão, infelizmente ele já faleceu, o Gilberto, e eu tinha um casal lá de senhores que residia na casa. Né? Aí eu conversando com eles e tudo, ele disse, não, eu sei quem morava aqui era o Raul, filho do Raul. Então, aí nós começamos a conversar, ele disse que era morador de lá, né? E eu, enquanto criança, era um menino muito traquino. Eu gostava de andar a cavalo, né? Eu acompanhava que era o seu Sebastião, que era casado com minha tia, e o seu Hermanegídio, né? Que eles tiravam no interior para trazer para a comunidade. E eles tiravam essa madeira em cima de um transporte que a gente dava o nome de zorra, mais ou menos no formato de um triângulo, né, que amarrava aqui no boi, né, para puxar ele, você trazia essas madeiras. Né? E, normalmente, eu era um menino traquino, em cima da história de madeira, eu vinha atrás, por cima. Né? Aí o seu Sebastião dizia, Zito, ele me chamava de Zio, meu apelido de lá para os magítomos era Zio. Né? Então, a minha vida era essa, era comer banana lá na casa da minha avó, né? Que ela vendia banana na época, ia também na casa da minha avó materna, que tudo isso ficava próximo. Né? Tudo estávamos próximos um do outro. E o que caracterizava que era um grupo, basicamente, de negros e negras, que morava nesse povoado. Eu também, eu tinha uma senhora lá, uma senhora idosa, né? Eu, juntamente com meus irmãos, a gente ia lá fazer medo a ela. Ela dizia, olha, Zia, aqui tem para você um funcho. Eu não sei se você sabe. É um ferrão para respeitar. As coisas que me marcou pelo resto da vida, eu já garoto de 4, 5 anos, ou querendo andar com o corpo, mas eu fazia xixi na cama. Aí mamãe disse, olha, se um dia você fizer xixi na cama, você vai pastorar os carneiros, porque a gente criava os carneiros, né? Nu. E não foi que eu passei por essa situação.
Eita, danou-se. Ah, que vergonha da pega. Há 4 para 5 anos, né? E eu querendo não levar, eu disse, ou vai para o chicote, né? Para você nunca mais foi sem remédio, nunca mais eu mijei na cama. Ô, danou-se, rapaz. Mas aprendeu, como diz a história. E estudava lá mesmo, Zé? Lá tinha escola Não, perto? lá não tinha escola. Os meus estudos, eu comecei em Juvenópolis. Eu saí de lá aproximadamente com 6 para 7 anos. Os meus pais separaram-se logo cedo, né? E minha mãe veio aqui para Maceió, era empregada doméstica, né? Eu fui interno em Juvenópolis. E foi lá onde eu comecei a estudar, mais ou menos com 7 a 8 anos de idade, né? Mas a minha memória Mas mesmo antes, tem um detalhe, para Maceió, né? Eu fui morar num lugar de Alagoas. Eu passei morando em São Miguel dos Milagres. Olha, morou em lugar de rico. Lugar de rico. Na época aquilo era um descampado, né? Era um descampado, eu morava próximo à igreja, aquela igreja que está lá. A irmã do meu pai estava lá, era casado com o senhor que era cego, Amaro Cego. Acho que se perguntar lá as pessoas mais idosas quem era Amaro Cego, todo mundo conhece. Eu ajudava ele era vendedor de galinha. Nós comprávamos galinha lá nos povoados. Paulo, galinha, imagine aonde. Eu tinha nessa época a idade entre 7 e 8 anos. Nós vendíamos galinha. Não sei se você sabe o que é uma sopa. Sopa aqueles caminhões que faziam aqueles ônibus que transportavam a gente de São Miguel dos Milagres para Maceió. A gente passava da Barra de Camaragibe, na balsa, depois ia ali pelo morro, né, descia na outra, pegava a balsa na Barra de Santo Antônio, né, e vinha para Maceió. Né? Então, e lá a gente ia vender as galinhas no poço. Então, para mim, a coisa mais importante na vida. Eu tinha de 7 para 8 anos de idade. Então, e eu lembro muito bem, né? Já era trabalho, né? Já era trabalho. Já era trabalho, não, mas para mim não era trabalho, não. Para mim era uma realização. Diversão. Era diversão. E eu tenho na memória, Paulo, antigamente os verdureiros, eles botavam aquele pau aqui e no varal com determinadas vasilhas onde botava a cenoura, o tomate, entendeu? Então, na nossa frente iam os verdureiros e eu e o seu vendendo galinha, galo, peru, tudo. Né? Tudo. Que maravilha. Então, eu tenho isso muito presente na minha memória. Então, eu também e nesse lugar, nesse momento, você já percebia, ou em algum momento você percebeu, existia uma consciência da negritude já nesse lugar? No cabeça do corpo? Cortou a fala. Nesse local lá, tá ouvindo agora? Tá ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá ouvindo? Pronto. Nesse local lá no Cabeça de Porco, já existia, que era um quilombo, um remanescente do quilombo, já existia essa consciência da questão da negritude nessa época? Ainda não, né? Não. Eu era um moleque de infância. E outra coisa, Paulo, a gente quer deixar bem evidente. Onde tem negros e negras, não há discriminação. Então, a nossa convivência, até por outro lado, era um grupo de famílias. Dava o coloral, dava o sal, dava a pimenta de cheiro, um faltava
era o charque, faltava o charque, pegava na casa da vizinha. E nós, meninos, era quem fazia esse trânsito, levava, a mãe pedia para levar de uma casa para outra. Então, só que, quando eu tive a consciência política, que eu percebia que o local onde eu morava, a minha historicidade, um processo de discriminação histórico. Aí tem essa compreensão, o que era aquela comunidade na época, porque nós estávamos ali isolados socialmente, entendeu? Porque não tinha um posto de saúde, porque não tinha escola. Essa compreensão, evidentemente, veio posterior quando eu entrei na universidade. Mas enquanto estava lá, para mim tudo era mil maravilha. Isso, aí veio 6 anos, veio para Juvenópolis e aqui era sistema de internato, não é isso? Era, passei 10 anos. Era praticamente o Juvenópolis uma educação, digamos, católica, não era quase como um seminário. Era um seminário, era o Padre Pinho. O Padre Pinho que era o nosso educador. Ele faleceu em 1967 e chegaram lá para nos os irmãos maristas. Entrou o irmão Bernardo, depois o irmão Aguiar, o irmão Ambrósio, não é? O irmão Aguiar foi meu diretor no Colégio Marista. Pronto, eu estou falando dele. Quando eu estudei lá, ele era o diretor de lá. O irmão Aguiar, o irmão Ambrósio, né? Isso. Irmão Duarte, eram os 3 irmãos que tomavam conta de lá de Juvenópolis. Eles eram maristas. Professor Zé, veja bem, internato assim, ocorre muita presepada. Sempre soube que quem mora em internato sempre tem coisa para contar. Na hora que fugia, né, as coisas que os meninos faziam, esconder as coisas dos padres. Como era a vida no Juvenópolis nessa época? Um dos melhores momentos da minha vida foi Juvenópolis. Né? Porque aquilo que você fala, eu fugi umas 4 vezes de Juvenópolis. Às vezes eu fugi e fui parar lá da Chana Jaqueira, que antigamente não era Chana Jaqueira, porque eu tinha um dos sobrinhos do meu pai que morava na Chana Jaqueira, inclusive um dos Jaqueira, né? E um dos meus tios também saiu de São Quitundi, dada a crise da cana-de-açúcar de 1970, né? Quando eles praticamente expulsaram os familiares lá da região, né? Porque nós morávamos em Cabeça de Porco, depois fomos morar na Jitituba, depois fomos morar na Caçanha, tudo isso sendo expulso porque a cana-de-açúcar estava invadindo e nos expulsando dos locais. Né? Aí um dos meus tios recebeu um convite desse primo dele que morava aqui, veio morar. E eu soube que ele estava morando lá. Aí eu resolvi fugir de Juvenópolis juntamente com um amigo. Paulo, foi um horror, sabe? Ligaram para minha mãe não sabia onde eu estava, ninguém sabia onde eu estava. Mas disse, será que ele não foi lá para a Santa? Quando eu cheguei lá, eu estava lá. Tá vendo? Mas foi um horror. Isso eu tinha mais ou menos uns 11 anos, né? Mas uma outra coisa que marcou a minha vida, e essa marcou para o resto da vida. Como lá era o colégio religioso e nós tínhamos missa todos os dias, não é? E ele sempre dizia que lá na sacristia Jesus Cristo se encontrava lá. Né? Ele tirava a hóstia, né? Fazia os rituais da consagração da hóstia e do vinho, e dizia que Jesus Cristo estava lá. E eu ficava na minha dúvida, como era que Jesus Cristo vai ficar dentro desse pedaço? Aí eu me levantei certa noite, certo? Peguei a chave, né? E fui lá devagarinho na ponta do... Joguei a mão, quando eu joguei, derrubei o cálice de vinho e tudo, aí lá veio o padre. Você, seu safado, quer tomar o vinho e comer as ostras? Eu disse, dormindo. Já pensou? Foi ver se... Foi ver se estava lá mesmo.
Aí eu digo, Então, eu vou pronto, pegar Jesus Cristo. na hora do sono, vou pegar ele na hora do sono. No sono, eram as 11 horas da noite, eu me levantei e digo, eu vou pegar Jesus Assim, Cristo. hoje ele não foge de mim, não é, Zezinho? Hoje eu pego ele na hora do. Pego ele dormindo. Dormindo, Mas eu vou mostrar aqui. Diga, Mas diga eu queria lá. só dar um outro relato. Eu Sim. comecei também faz muito. Foi a segunda experiência com filme, porque a minha primeira experiência com filme foi o Gordo e o Mago lá, à margem lá, das paredes, lá em Cabeça de Porco, quando quem era o dono do engenho lá era o doutor Vinícius Maia Nobre e a doutora Zélia Maia Nobre, acho que vocês conhecem. Sim. Inclusive foram eles que me trouxeram, eu e minha mãe e meus irmãos. Né? E foi a minha primeira experiência de filme foi o Gordo e o Mago lá, né? E os outros foram em Juvenópolis, que lá a gente tinha uma máquina, porque Juvenópolis era autossuficiente em tudo, em energia, de filme, né? E a gente praticava muito. Se plantava lá também, né? Horta, tinha horta. Tínhamos horta, tinha tudo, tinha as oficinas, tinha tudo, né? Eu sou carpinteiro, inclusive tenho isso aqui em casa, alfaiate, sou pintor, encanador, tudo isso eu aprendi lá em Juvenópolis. Juvenópolis foi uma escola para mim. Mas aí eu digo que a gente assistia muito filme, Ladrão e Polícia, né? Que passava muito filme, né? E antigamente a gente assistia filme de Zorro, do bandido, né? Aqueles filmes de índio, né? O exército americano matando os índios, né? E a gente brincava muito nisso. E qual era o maior prazer nosso de brincar? Era a gente levantar meia-noite para assaltar a dispensa do orfanato. A dispensa era o alvo. A dispensa era o alvo. Aí alguém ficava lá tomando conta e outro na condição do bandido e a gente ia assaltar. Agora, se a gente conseguia neutralizar, a gente comia um bocado de coisa lá. Então, a gente praticava o que a gente assistia nos filmes. Nos filmes. Né? E lá também, habilidades, né? Em Juvenópolis, que foi né? Eu sempre fui um jogador de futebol de salão, jogador de né? Então, eu desenvolvi muito, além da parte das oficinas, e, evidentemente, a parte da leitura, né? Que nós aprendemos a ler e escrever lá. Né? O meu processo de alfabetização, toda ela se deu lá. E ensinava da seguinte forma, Paulo. Aquele que mais sabia um pouco ensinava o outro, que sabia bem menos. Né? Então, era esse processo até a gente ir para as escolas que ficava ali depois da Rua do Banheiro. Né? Então aí já foi um treinamento para a sua profissão posterior, que é de professor, né? Não, mas isso, eu já tinha uma desde turma. Lá já começou a ensinar de cedo. E, além disso, à medida também que a gente ia completando idade, nós íamos tomando um grupo de crianças menores. Quer dizer, a gente sempre teve responsabilidade e exercer determinadas lideranças, né, dentro de um processo. Então, isso foi muito dinâmico em nós. Então, para mim, não foi estranho essas coisas que a gente começou a exercer. Tanto que depois de lá, eu saí e fui para o Exército. Fui para o Exército. Né? Mas foi servir normalmente, servir o Exército. Fui servir o Exército. Mas eu chegou engajei. Não engajou, não. Engajou? Eu engajei. Olha! Minha mãe, o meu pai outra família, a minha mãe era empregada doméstica, eu não tinha com quem eu sobreviver. Então, era a possibilidade de ganhar algum dinheiro, né? De ganhar algum dinheiro. 18 anos eu teria que sair. Aí eu fui direto para o Exército, porque nós tínhamos lá o capitão Moreira, que era esposo da dona Dadá, que era uma das pessoas que sempre estava lá em Juvenópolis, me chamou assim, por que você vai para o Exército? Aí eu fui para o Exército, me engajei, fiz curso de cabo, fui cabo do Exército, né? Depois fui servir lá na CSN, foi quando eu fiz o curso
de História na universidade, quando larguei tudo e fui para a universidade. Né? Muito bem. Olha, para a gente encerrar essa parte das reminiscências, assim, vamos ver aqui uma série de fotos. E eu não coloquei ela de forma cronológica, porque eu não sabia exatamente a ordem delas. Então, coloquei elas a revelia, como diz a história. Então, elas vão passar aí, você vai dizendo as situações para a gente ir conhecendo um pouco através dessas... Eu gosto muito dessa primeira parte do programa, porque, olha, por exemplo, eu nunca soube que existia o Cabeça de Porco, né? Que existia esse quilombo remanescente. O único que eu conhecia aqui era o quilombo lá do Muquem, né? Mas depois a gente fala desses outros quilombos do movimento negro, a gente vai falar mais na frente. Vamos ver as fotos aí, Renê, vamos colocar as fotos. Olha, essa você novíssimo, olha ali, ó. Essa aí é parte da minha história do Memorial Zumbi. Foi uma reunião lá em Brasília, em 1980. Nós estávamos discutindo a organização do Memorial Zumbi. Maravilha. Aí nós temos a presença de alguns companheiros, Carlos Moura, o professor Max Luthmann da UFAL, a Dulce Moreira, né? Que é Carlos Henrique, né? O Carlos Henrique ali, né? O Alípio Serra, lá embaixo. Né? Isso. Aquela senhora última branca lá, ela é a esposa do embaixador, que também fazia parte. Discutindo a organização do Memorial Zumbi, que foi criado pelo Movimento Negro junto com a Universidade Federal de Alagoas. Foi aí que eu entrei no Movimento Negro. Aí, agora, essa aí foi na Serra, né? A primeira visita que nós fizemos à Serra da Barriga, eu estou aqui, né, com essa camisa né, porque o calor era infernal, danado, né? E nós visitamos aí essa casa no acesso à Serra. E o corpinho valia a pena, na época o corpo valia a pena, né? Eu ainda tinha esse corpo. Tava todo sarado, todo sarado, E aí nós visitamos. Esse aí foi o outro marco. Esse aí foi o marco que nós colocamos para a construção do Memorial Zumbi. Aí está o arquiteto, desculpa, o engenheiro José Costa, juntamente comigo. Quando aquele platô onde nós temos lá o parque do Memorial Zumbi, fomos nós que fizemos essa definição. Foi Zé Costa juntamente conosco, onde hoje se celebra todas as homenagens a Zumbi dos Palmares e todos os quilombolas. Para frente, Renê. Aí você formando. Aí foi em dezembro de 1979, quando eu me formei em História. Aí a missa, né, lá na Igreja dos Capuchinhos, celebrada. Né? Aí quando eu me formei em História, em 1979, Aí saiu em nossa vida. Aí você vê aí o Ronaldo Lessa nessa época, nesse primeiro plano, ele era vereador. Esse aqui, esse é a primeira pessoa, a segunda é Ronaldo Lessa, aí pode olhar com mais detalhe. É verdade, é verdade. Edberto Cianelli também está ali. Ó. Edberto Cianelli também estava ali, porque o movimento negro nessa época, e nós tínhamos interface com todos os movimentos sociais da época. A gente dialogava, porque você não faz movimentos sociais isoladamente. Né? E a Associação Cultural criada em 1981, e nós fizemos um excelente trabalho, aquilo que você viu, o nosso trabalho pioneiro para discutir a questão étnico-racial aqui em Alagoas. E esse foi o quarto encontro, Paulo Poeta, de negro do Norte e Nordeste. Nós trouxemos a militância negra, a academia negra, né, para a ação negra no Norte e Nordeste. Foi realizado aqui na Universidade Federal de Alagoas. Nessa época, eu era o diretor do NEAB. Né? Essa foto aí também é pioneira. Não é pioneira porque é preto e branco, não. Aí nós iniciamos a primeira plantação do reflorestamento da Serra da Barriga. Na encosta, ali na Lagoa dos Negros. Isso aqui eram pés de mandioca,
junto a eles, nós plantamos as primeiras árvores na Serra da Barriga. Isso aí aconteceu em 1983. Né? Nós iniciamos o reflorestamento da Serra da Barriga. Foi aí a visita dos embaixadores da Costa de Marfim, de Senegal. Foi visitar a Universidade Federal de Alagoas, o professor Gama, que era reitor. Né? E esses aí são os embaixadores desses dois países, né, que nós levamos para conhecer a Universidade Federal de Alagoas. Fazia parte do nosso ativismo político dentro da Universidade Federal de Alagoas. Eu digo, eu não sou nenhum ativista acadêmico da Universidade Federal de Alagoas. Essa aí é a nossa trajetória, já na Secretaria de Educação, as nossas formações para os professores quilombolas. Esse foi uma formação na cidade de Olho d'Água das Flores, né? Professor Raildo, né? A professora Clara Suassuna, prefeita na época de Olho d'Água das Flores, onde nós fizemos a formação para os professores daquela região do sertão, das escolas quilombolas. Aí isso aí foi o quarto encontro de pesquisadores negros, lá em Belém. Isso é o professor Cabegeleiro Mundanga, da USP, né, o meu orientador do meu mestrado, lá na USP, né, onde nós estávamos fazendo parte desse encontro lá em Belém, do todo o Brasil. Aí foi a minha posse. Eu sou acadêmico da Academia Alagoas. A minha posse em 2018, agora, né? Porque nós estamos discutindo a educação alagoana e a educação para que ela tenha uma melhor qualidade para os nossos estudantes. Essa aí é como fazendo parte da nossa educador, tanto na Alagoa como no SESMAC, que eu levava muito os alunos para conhecer o território alagoano. Foi uma visita que nós fizemos a Xingó. Isso aí nós estávamos debaixo, no subsolo, lá na hidrelétrica, onde nós levamos os alunos para conhecer o nosso potencial energético aí do nosso estado. Isso aí foi uma visita, eu visitei, enquanto eu fui secretário de Estado de Alagoas, no período de 2001 a 2005, e nesse período nós visitamos dois países do continente africano. Aí foi em Cabo Verde. Esse aí é o secretário de Cultura de Cabo Verde. Nós tivemos uma reunião, aí pediram para bater essa fotografia. Na África do Sul, em Durban, participar da Conferência Mundial de Combate ao Racismo, também em 2001, representando o governo do Estado. Uma viagem de estudo que nós fizemos, foram duas que nós fizemos, ao Rio São Francisco. O professor Sávio, olha lá, ele está ali atrás, ele coordenava esse grupo. Né? Aí tinha vários pesquisadores de várias áreas, geógrafos, médicos, fotógrafos, né? E nós fizemos registro antropológico, histórico, na área, para conhecer a realidade do Rio São Francisco. 5 dias, Paulo, saímos da cidade de Piaçabuçu, fomos até a cidade, dormíamos no leito do rio e fazendo pesquisa, fazendo registro fotográfico e da população. Saiu um outro trabalho que nós fizemos. Esse aí foi em 2009, quando eu assumi a coordenação do Comitê Gestor da Serra da Barriga, em nome da Fundação Cultural Palmares, que eles me delegaram isso. Essa é uma das reuniões
o Pompeu, acho que você... O Antônio Pompeu, que fez o filme Zumbi dos Palmares, né? Ele era um dos... Na época, aí nós tínhamos uma reunião aí com a população palmarina. Essa aí é uma das visitas. Eu tive a felicidade de estar com o presidente Lula em 2003, na Serra da Barriga, quando ele visitou a Serra da Barriga, não é? E eu fui incumbido pelo cerimonial de estar com ele, conversamos bastante, eu e o presidente Lula. Ele está aí, à direita, com a ministra Matilde, né? E eu aqui estou ao lado do Paulão, né? Mas depois que encerrou aí a placa, eu passei conversando com ele, explicando como funcionava o Memorial Zumbi, como eram as comunidades quilombolas aqui em Alagoas. Então foi uma conversa muito agradável que eu tive com o presidente Lula, 20 de novembro de 2003. Aí fazia parte dos rituais, quando pela manhã o governador Ronaldo Lessa pedia que fizesse aqueles desfiles militares de frente ao palácio, né? Sempre o secretário era convidado, e aí nós fazíamos revista, né? Aquela homenagem que se fazia, e o público via esse desfile logo pela manhã, principalmente aquelas pessoas que viam a pé de bebedouro para o trabalho no comércio, né? Paravam para assistir o desfile da nossa briosa Polícia Militar. Aí é um tributo que nós fizemos a Zumbi dos Palmares em 2004. Né? Nós fizemos um ritual diferente, onde as lideranças palmarinas elas foram homenageadas com a coroa de flores. Eu sou um dos indicados para levar essa coroa de flores, tudo lá na Serra da Barriga. Isso tudo era coordenado, que na época eu exercia o cargo de secretário. Novamente, aí eu estava com a presidente Dilma, nessa mesma data, em 20 de novembro, nós entregamos, nessa época ela era a ministra de Minas e Energia, a Comenda Zumbi. O governador Ronaldo Lessa, ele não pôde estar presente, foi no dia que faleceu aquele jornalista, muito amigo dele, e ele disse, olha, Zezito, você vai assumir durante esse dia o cargo temporário de governador, vai entregar a medalha à ministra Dilma Rousseff, né? E eu fiz as vezes do governador e a Comenda Zumbi dos Palmares a presidente Dilma Rousseff, né? Aí o ato, nós estamos entregando o equipamento para ela, que é um instrumento utilizado pelos quilombolas na época, uma homenagem também que nós prestamos a ela. Aí também é parte do grupo das homenagens que foram feitas às autoridades presentes, tanto que esse tributo a Zumbi dos Palmares não foi feito só pela comunidade negra. Aí estava o Mano, estava o presidente do Judiciário, né? Estava o prefeito na época, o falecido Pedrosa, né? O comandante do Exército. Então, por quê? Zumbi dos Palmares é um herói nacional, não um herói dos negros. Então, essa homenagem foi feita ao grande herói Zumbi dos Palmares e o governo todo esse processo. Aí foi um desfile. As pessoas dizem o seguinte, que na época do Quilombo dos Palmares, o exército colonial português, ele nos perseguiu. E dessa vez o exército estava prestando continência a um quilombola, né? Eu desfilando, o exército estava prestando a homenagem aí ao grande quilombola Zumbi dos Palmares, que no caso eu estava representando, e o comandante do exército estava um pouco passos atrás, já que eu estava representando o governo do Estado, a maior autoridade, e as pessoas fazem essa similitude muito com isso, né? Nesse momento, o Exército prestou essa grande homenagem na minha pessoa, que eu me senti muito honrado nessa homenagem.
Aí um outro momento muito feliz aqui na Barra Nova, com a mãe Netinha, eu acho que você chegou a conhecer, uma das grandes e tradicionais Ialorixás aqui de Alagoas. Foi ela também que iniciou, Paulo, os rituais religiosos lá da Serra da Barriga, né, juntamente com o Babalorixá, Pai Maciel, né, e estava aqui presente também o rei do Candomblé do Brasil. Foi uma homenagem que fizemos a ele lá, lá na Barra Nova de Iemanjá. Isso, então fizemos um passeio aí através dessas fotos, muito interessante, sobre vários momentos da sua vida. E agora a gente se agarrar um pouco com as discussões contemporâneas. Né? Você como eu disse no começo, um precursor da temática étnico-racial aqui em Alagoas e no Brasil. Né? Você vem junto com Abdias, com todo esse pessoal, né? Você vem levantando isso há muito tempo. Que similaridades e que diferenças existe o movimento negro que se fazia nessa época, a militância negra dessa época e de hoje, assim, já colocando já uma cunha assim de um pouco de opinião minha, né? É que eu noto que hoje você falou uma coisa muito importante aí durante a sua fala. Nós fazíamos um movimento que congregava, um movimento amplo, buscávamos uma maior amplitude possível. Então, a partir disso aí, eu deixo a pergunta no ar. Como é que você vê, né, hoje, né, o movimento negro, como é que ele se encaminha, como era no passado, o que é que a gente tem que caminhar ainda para que a gente tenha a esperada igualdade? Olha, eu acho que a primeira coisa, Paulo, que a gente tem que substituir alguns vocábulos. Na nossa época, e mesmo na contemporaneidade, com a palavra vamos buscar a igualdade. Eu acho que essa palavra ela não pode sair da nossa boca nem da nossa proposta política. No entanto, nós teremos que acrescentar outra, que é a política da equidade. Além da igualdade, nós teremos que colocar a política da equidade. Uma política da equidade, as pessoas enxergam as desigualdades. Porque a desigualdade o povo negro brasileiro não incide só na questão racial, na questão de classe. Então, quando nós vamos utilizar o termo equidade, ela tanto atende à questão étnico-racial como à questão de classe, né? E à questão social. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte: eu não posso pensar a dinâmica do movimento negro contemporâneo com o do passado. No entanto, eu terei que trazer algumas reflexões para que a juventude e a militância contemporânea ela aprenda também com o passado. Porque a gente não pode trabalhar a questão da negritude pela negritude. Temos que trabalhar a questão da negritude a partir do contexto em que está se dando. Com isso, eu quero dizer que, quando eu vejo o jovem negro e a jovem negra alagoana, Paulo, em área que nós não atuamos no passado, com isso eu estou percebendo que o que nós plantamos no passado ficou no presente, que foi além do que nós estávamos fazendo. Antes, o nosso foco era o quê? Era a denúncia do racismo através de apoio e a colaboração dos movimentos sindicais. Nós não tínhamos uma preocupação com o que o jovem hoje está fazendo. Por exemplo, o empreendedorismo hoje. Hoje, a superação da situação da miserabilidade da população negra se dá pelo empreendedorismo. E nós estamos percebendo
com esse recorte étnico-racial, estão trabalhando com empreendedorismo. Então, é uma outra forma de você trabalhar a questão étnico-racial com esse viés. Um outro viés é a questão das comunidades quilombolas. É você trazer essa discussão do racismo, da discriminação, a partir de você buscar a identidade dessa população quilombola, que no caso do estado de Alagoas são 79 comunidades quilombolas. Agora, nós teremos que buscar um pouco da memória desse passado. Buscar um pouco da memória desse passado, Paulo, implica em algo que nós não tínhamos no passado, que hoje é a habilidade que nós temos de buscar esse passado. Quando eu estava dizendo a você que a minha origem ela não estava só em cabeça de porco, ela é essa origem que ela é fundamental para negros e negras, seja tanto do passado quanto os contemporâneos. Com isso, eu não quero dizer que nós teremos que voltar à África. Mas diz o grande historiador, Kizebo africano, quando ele diz: uma pessoa sem passado, uma pessoa sem história não tem presente, e tampouco futuro. Isso é verdade. Porque o presente que nos deram é um presente criado pela elite branca que criou a discriminação, que criou o racismo, que não deu visibilidade nossa enquanto protagonista da nossa história. Então, somos nós, negros e negras, que teremos que buscar o nosso passado, a nossa história. E, nesse sentido, eu e todos os alagoanos e alagoanas, que acreditamos que somos descendentes também dos africanos, nós temos a étnica cultural em África. Nós temos o linguístico banto. Quando eu estou dizendo isso, é que, basicamente, o que nós falamos aqui em Alagoas, o português, é um português banto. Nós, alagoanos e alagoanas, nós descendemos do étnico lá de Angola, que são os ambundos, que falava o quibundo, que é a grande maioria da população hoje de Angola. Então, eu tenho uma história, eu tenho uma origem enquanto alagoano, e todos nós temos. Então, ela começa lá em África com a grande rainha Nzinga, né? E depois, evidentemente, com os meus ancestrais que vieram para aqui. Então, eu gosto muito de situar isso, Paulo, que ele é fundamental. Quando eu cheguei na Universidade Federal de Alagoas, eu estudei 4 anos. Eu nunca ouvi falar em África. Eu vim descobrir quem eu... Estou lhe ouvindo, Paulo. Desculpa, aqui os comandos aqui. Você foi estudar história. Diga-se de passagem. Né? E não ouviu falar em África, né? Nunca ouvi falar em África. Eu ouvi falar em África quando eu fui chamado para ser professor da Universidade Federal, porque eu entrei na Universidade Federal de Alagoas no dia 3 de março de 1980. E eu recebi uma disciplina para ensinar a cultura afro-brasileira e cultura indígena. Foi quando eu fui forçado a começar com isso. E depois, no dia 20 de agosto de 1980, quando aconteceu o encontro dos... Fomos discutir a construção do Memorial Zumbi aqui. Foi a partir daí que... Aquilo que você me disse. Quando eu comecei, eu conheci a Lela Gomes, conheci a Abdias Nascimento, o Joel Rufino, o professor Clóvis Moura. Não é? Então, foi a partir daí que eu comecei a me inserir enquanto pessoa negra. A minha identidade étnica, racial, foi a partir daí.
E, coincidentemente, eu comecei também a minha militância negra, como você diz, e como um amigo meu disse certa vez, que eu era um decano do movimento negro aqui em Alagoas, né? Quando nós iniciamos juntamente com um grupo de jovens negros e negras aqui em Alagoas, a organização do movimento negro aqui em Alagoas. E o nosso foco era e, a partir da educação, combater o racismo. Nós fomos em muitas discussões sobre a questão negra aqui em Alagoas. E nós criamos condições para que essa discussão chegasse às escolas. Na rede municipal de fomos nós, juntamente com um grupo de professores, na época a Maria José Viana era a secretária de Educação, que abriu as portas da Secretaria de Educação para a gente discutir a questão étnico-racial, formação de professores na sala de aula. Na Universidade Federal de Alagoas, fomos nós que iniciamos a discussão para a implantação da disciplina da História da África, que não tinha. E essa discussão, por incrível que pareça, começou a partir de 1906, Paulo. Veja, havia resistência. E nós trouxemos aqui para Alagoas professores da USP, professores da Cândido Mendes, para dar formações para os professores da rede municipal e estadual, para que eles tivessem formação, discussão para a sala de aula. E, a partir daí, nós iniciamos a implantação da discussão étnico-racial na rede estadual de ensino, não é? Para a implantação dessa discussão. Como também em União dos Palmares, nós levamos essa discussão. Então, quer dizer, foi algo pioneiro. E o nosso canal era o quê? Era a educação, porque eu, da condição, e os companheiros, Fátima Viana, Wanda Menezes, professora Ângela Maria de Brito, o Marcelino Dantas, Silvério Galvão, companheira, todos estavam ao nosso lado para discutir junto dos movimentos sociais. As escolas de samba... O Betinho, me lembro muito do Betinho, o Betinho, que tinha o grupo de música, né? Afro Mandela. Afro Mandela. E aí já era um outro estágio, porque foi o estágio dos Axé Music, né? Onde nós iniciamos uma discussão étnico-racial a partir da musicalidade. Né? Quer dizer, a discussão do movimento negro... Depois nós entramos para os grupos culturais, né? E hoje nós estamos numa discussão mais contemporânea. Você vê o mosaico de organizações sociais negras que nós temos em Alagoas, produzindo cinema, né? Produzindo teatro. Isso é resultado do quê? De um trabalho de base, né, que nós tivemos a partir de 1980, que resultou nisso. Por isso, quando eu vejo o movimento negro contemporâneo, eu acredito que aqueles que foram pioneiros, nós plantamos uma semente que hoje frutificou, Paulo Poeta, frutificou. Agora, por outro lado, o nosso objetivo, que era dialogar com o Estado, os retrocessos. Infelizmente, nós tivemos alguns retrocessos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Estado brasileiro ele é responsável diretamente pelo racismo estrutural que existe no Brasil, Paulo. Porque quem criou o racismo, quem criou estabelecia que nós, negros e negros, éramos escravizados, foi o Estado brasileiro. Foi o Estado colonial brasileiro. E quem reafirmou isso foi o Estado independente brasileiro em 1822. Com a independência do Brasil, reafirmou a elite proprietária de terra latifundiária. Ela reafirmou a escravidão a partir de 1822. Em 1888, com a proclamação da República, pois anterior à Lei Áurea, ele reafirmou
colocou nós, negros e negras, no olho da rua e trouxe os imigrantes para cá. Então, o Estado brasileiro ele é responsável. Então, quando estou dizendo isso, eu quero trazer para o Estado, o município, o Estado e a União. Estão se omitindo de criar políticas públicas voltadas para aquilo que eu lhe falei, a equidade, para que possamos dar possibilidade à população negra, porque quando você vai fazer um recorte dentro dos miseráveis alagoanos, quem são os mais miseráveis alagoanos? Estou inventando, está lá as estatísticas que saiu recentemente, é a população negra. Quando você vai fazer o recorte da Covid, qual o maior número da população que morre aqui em Alagoas? É a população negra. Quais são é a população negra. Então, nós teremos que ter uma política não só de igualdade, mas a política de equidade, uma política diferenciada para possibilitar, aí sim, a igualdade. E nós lutamos, nós já marcamos tentamos marcar várias reuniões, tanto municipais quanto estaduais, para discutir essas políticas. Os últimos dados agora, recentes, da violência policial, quem são as maiores vítimas? É a população negra na faixa de 15 a 29 anos que estão sendo assassinados. Nós o pior disso, Zé, professor Zezito, é o seguinte, é que quem mata, o policial que mata também é negro, né? Na sua maioria. Mas incrível isso. Eu não acho só incrível, eu acho que levar isso, Paulo. Porque como é a formação do militar como da Polícia Civil? Quais são os valores que repassam, os elementos que passam? É tanto. Eu já dei algumas aulas na academia, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Né? Quando eu era secretário, eles me chamaram. Ô, Paulo, não sei se o tiro alvo para você as armas. Qual é a cor da figura humana que está lá? É uma figura humana? Lógico. É muito indutivo isso, Paulo. Eu quero só trazer esse exemplo muito explícito para você. Mas eu estou falando umas coisas subjacentes a isso, que é a representação simbólica que tem o negro e o branco para o policial, que receba toda uma formação racista, todo o cidadão negro que mora no Jacintinho, que mora no Vegel, está entendendo? Ou que ele está na ponta da terra, ou, desculpe, na Pajuçara, ele passa a ser um suspeito. Se ele está na ponta da terra, se ele está no Jacintinho, ele é um bandido em potencial. O policial militar, e o policial militar, ele seja ele branco ou preto. Então, a gente não pode responsabilizar esse policial preto em um cidadão preto. Não. Ele está vendo a partir de uma formação que deu para ele quanto deu para o outro policial branco. É isso aí, ô Zezito. A gente vendo você, eu acho que precisaria, a gente está 2 minutos do final do nosso programa aqui. Então a gente precisaria de vários programas para discutir essa questão. E teremos sim, teremos a oportunidade de discutir, porque ela é importante, urge que se discuta isso nessas bases que você está colocando agora. Então, eu deixo aqui aberto para que você aí em 1 minuto e meio faça as suas despedidas. Eu já vou agradecendo a TV Assembleia por essa aula que você deu na questão de como encarar o movimento negro e como encarar as lutas do povo negro hoje em dia. E me despeço de você, né, já aqui, e deixo aberto aí para as suas considerações finais. Eu que agradeço mais uma vez à TV Assembleia por ter me dado essa oportunidade de fazer uma reflexão, primeiro sobre a minha vida, né? E depois sobre a realidade da condição ou situação da população negra aqui em Alagoas. E não só, Paulo, trazer falas e reclamações, mas trazer algumas para que nós possamos superar o racismo
a possibilidade de o respeito ao diferente. Eu acho que isso, né? E não achar que todos nós, negros e negras, somos vitimistas dessa situação. Não, nós somos resultado de uma sociedade discriminatória, preconceituosa e racista. É isso aí, nós conversamos, o Personalidade conversou hoje com essa figura exponencial da luta política e da luta política alagoana. Eu não falo nem da luta política negra, não, da luta política alagoana, né, um professor, né, um pesquisador e agora um escritor também está lançando um livro agora. Lancei um livro, foi recente. Lançou recente, como é o nome do livro? Quilombo dos Palmares, Negociações e Conflitos. É isso aí. Então a gente teve o prazer de falar com Zezito de Araújo. O Personalidade vai ficando por aqui. Vocês assistam às nossas reexibições. Até mais.